pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Esse é o nosso 8º episódio e hoje a gente recebe aqui Pedro Tocafundo. É um prazer estarmos recebendo ele, atleta de pádel de Curitiba. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela amizade, pela parceria, e é um prazer imenso estar aqui, uma honra. Legal. Pedro, já vamos começar assim. Para quem ainda não te conhece no mundo do pádel, conta um pouquinho da tua cronologia de história aí do esporte. Tá bom. Do pádel é bem curto, né? Então eu vou ter que começar com o tênis. Legal. Eu sou, até hoje, brinco que eu sou um atleta de tênis, um tenista dentro da quadra de pádel, então eu jogo tênis desde os 8 anos de idade. Minha carreira esportiva começou um pouquinho antes, com 4 anos eu comecei a jogar futebol de salão no clube curitibano, mas com 8 começo a jogar tênis, jogava futebol e tênis. Quando eu fiz 13, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Morei um ano e pouco nos Estados Unidos, treinando no Nick Bollettieri, enfim. Quando voltei para o Brasil, treinei 3 anos e meio no Harry Passos, aqui em Santa Catarina. E assim foi até os 21 anos, 20 para 21. Quando fiz 21, tive que optar entre continuar, né, tentando a carreira profissional ou ir para o college, que todo mundo sabe, a universidade nos Estados Unidos né, sempre um caminho e oferece bolsa de estudos para os atletas. Os brasileiros fazem muito esse caminho. Muito, tem muitos brasileiros se dando muito bem, né? E aí eu optei, fiz aí até uma breve, um semestre lá, e acabou que eu gostava de direito, então por uma questão da legislação eu não poderia fazer direito lá, e aí acabei voltando. Fiquei 7 anos como um bom atleta de fim de semana, jogando futebol, que eu adoro. Nesse período eu me formei advogado, então jogava na Ordem, jogava no Clube Curitibano, jogava, né, até as ligas amadoras municipais aí, estaduais no Paraná. E quando eu fiz 28 para 29 anos, entra o pádel na minha vida. Eu tenho que dizer que ele entrou o pádel de forma profissional, porque eu conheço o pádel desde que eu me conheço por gente, há 28 anos atrás. Meu pai se deparou com um terreno na casa da minha avó que ele sonhava em fazer uma quadra de tênis, jogava tênis, e não dava. Ele tentou todas as dimensões e não tinha jeito. Aí ele foi para a Argentina numa viagem de férias e viu um esporte que tinha bolinha, tinha raquete, tinha rede e tinha dimensões. Enorme. Exatamente, tinha dimensões. Então, até hoje, nós temos uma quadra de alvenaria na casa da minha avó, que eu fui, né, inserido no esporte desde que eu me conheço por gente, mas sempre de forma muito amadora, amigável. Nos fins de semana era a casa da avó, literalmente, pra gente bater uma bola. E aí, eu jogo um torneio APT na Arena ABC, a convite do Thiago Krames, irmão do Sagui, que esteve aqui. Grande TK, técnico da seleção. Vai vir aqui no programa também. Ah, maravilha. Então, o Thiagão, um abraço para ele. Me convidou, ele sempre achou que eu tinha um grande potencial, mas eu jogava, aí tinham normalmente 4 paranaenses no ano, eu jogava 2, e aí ficava 6 meses longe do pádel e tal. Ele falava, cara, você tem um grande potencial, você é atleta, você é competitivo, e você não usa pro esporte, eu vou te trazer pro esporte de qualquer jeito. E brincadeiras à parte, o TK me via também jogando esporte de raquete em Caiobá, nas areias de Caiobá, no melhor esporte do mundo, que chama raquetinha. Fala pra nós depois. Esse é um outro fato, mas de qualquer forma ele falava, cara, você tem tudo, você só não usa. E aí um dia ele me inscreveu nesse torneio na Arena ABC, que o Stefano e o Jota acabaram trazendo, Júlio trouxe pro Brasil e tal. No primeiro, se não me engano, era um Challenger, ATP, APT, enfim. E aí nós passamos a fase classificatória, ganhamos uma na chave principal e pegamos a dupla número 2 do Brasil, que era Sagui e Simonato. Fizemos um grande jogo, acabamos conseguindo ganhar um set, perdemos na negra, e aí ele olhou para mim e falou assim, você não viu o que eu falei? Você tem jeito pro esporte? E de lá para cá, isso foi junho de 21. Então nós estamos falando... Pós-pandemia já, tudo. Ali, pandemia, né? Ali, exatamente, um pós-pandemia. Já tinha passado um pouquinho de caos ali, né? Exatamente. E aí, nós estamos falando aí de 3 anos e pouquinho, e que essa é a minha carreira no pádel. Legal. Né? Legal tu contextualizar isso, mas daí com essa história do Thiago, com esse campeonato, que você saiu relativamente bem, né? Confrontou todo mundo lá. Aí depois do campeonato vem esse negócio, não, agora vou tentar ser atleta de pádel, ou ainda, não,
Vamos brincar mais um pouco? Ou já virou a chave naquele momento? Belíssima pergunta. Não virou chave nenhuma, né? Eu só tive que dar o braço a torcer pra ele e dizer, Thiago, você tinha razão. De fato, eu tenho uma chama dentro de mim, que é desde o tênis, né? Que de forma competitiva. Mas eu ainda, cara, tinha 15 quilos a mais que eu tenho hoje. Eu era, naquela época, eu já tinha saído um pouquinho da advocacia, eu era gerente de uma multinacional. Então, isso depois me fez poder ter uma flexibilidade de tempo, de poder, né, treinar um pouquinho, enfim. Mas, de fato, só virou a chave de eu tenho um esporte novo, tenho uma seara nova, que eu preciso, eventualmente, só segurar no garfo, Entendi. porque nenhum acima do peso, na minha cabeça, na época, pode ser minimamente competitivo. Então, não virou chave, mas sim abriu um novo horizonte, vamos chamar assim. Legal. E aí tu, comentando ali no início da tua passagem pelos esportes, futebol e tudo mais, fala pra gente como é que é essa questão aí que você tinha citado da raquetinha, né? Que é um negócio que é regional, me parece, né? Ou não sei se joga no Brasil inteiro, mas acho que no Paraná se joga muito, né? Ali na Caiobá e tudo mais. Isso. Conta pra gente esse teu feeling ali da raquetinha, o campeonato, como é que é esse negócio. Como é que foi também um pouquinho da tua carreira no tênis, que tu falou brevemente o que tu fez, assim, mas quando que tu parou de jogar eventualmente, pontualmente, e a raquetinha te dava esse norte, aí como é que conta um pouquinho desses dois esportes antes do pádel aí? Perfeito. Eu até te agradeço por falar da raquetinha, Claro. porque, cara, raquetinha é um prazer. Raquetinha nós temos uma associação chama ATP Caiobá, né? Associação dos Tenistas, não é profissionais, é tenistas de praia, de Caiobá. Caiobá, para quem não conhece, é o litoral paranaense, é um balneário dentro do município de Matinhos. E na ponta da praia, todos os fins de semana, do primeiro fim de semana do ano até o carnaval, jogam-se etapas que começam no sábado, fase toda classificatória, semifinal e final no domingo, 3 categorias, A, B e C. Elas, por que a raquetinha ela é tão amigável, como eu chamei, e abraça todo mundo? Porque não importa a classe que você não importa o nível de jogo que você tem, sempre vai ter uma classe que vai te abraçar. Então, nessas 3 categorias, ela tem forte e fraco dentro delas. E é um esporte muito, muito, muito dinâmico. Por quê? Porque todos os fins de semana você é sorteado com o teu parceiro. Ah, perfeito. Se você é o forte da categoria, vamos lá, né? No meu caso, eu sou o A forte. Eu jogo a fase classificatória inteira entre os A fortes. Classificam-se 4 melhores para o domingo. Chega no domingo, você é ressorteado com outro parceiro, e aí sim, da mesma categoria, só que da subcategoria fraco. E aí forma-se a nova dupla e joga-se a semifinal e final. Pedro, é um esporte totalmente amador, tem premiação, tem troféu? Sim. Os prêmios são muito legais, né? Essa associação que foi criada há muitos anos atrás, fica tão legal porque os prêmios, eles são prêmios úteis. Então, televisão, geladeira, bicicleta, enfim. Então, são prêmios que normalmente não tem... Assim, o troféu é de menos, o legal é o prêmio. E meu avô foi um dos criadores, né? O meu avô que tem uma outra história, que ele tá no meu braço, por isso que eu faço aquilo, aquela comemoração, que não é do Gabigol, não tem nada a ver. É que eu tenho uma tatuagem, inclusive, do meu avô, que tem o mesmo nome, eu sou Pedro Toca Fundo Neto, e o meu avô é meu maior ídolo, apesar de eu não ter o conhecido. Eu conheço ele de tanto que as pessoas falam ao longo da minha vida, e a maior honra é eu ter o nome dele, né? E dizem que, minha mãe brinca que ele não pode ter escolhido um nome melhor, porque ele era extremamente competitivo, eu, né, sou extremamente competitivo, igual ele, enfim, então, Pedrão talvez tenha sido a única coisa que Deus não me permitiu jogar tudo isso com ele, mas ele também jogava campeonato até de arremesso de guspe. Legal. E aí tu vem, qual que é a similaridade da raquetinha, se é que tem alguma em relação ao pádel, e se é que ela te ajudou em alguma coisa em relação ao pádel? Perfeito, perfeito. Cara, a raquetinha tem muito, e até quando vai pro taca-taca, eu até brinco até hoje, isso aqui é raquetinha de Caiobá, porque ela é um esporte que ela joga na areia dura, né? Ela tem a dimensão de uma quadra de tênis de simples, joga assim dupla, tá? E ela, ao longo do período, é sempre uma raquete de madeira, enfim, mas hoje é uma raquete de fibra, obviamente, é uma raquete de mini tênis, joga-se em São Paulo, mas joga-se um circuito até dos ex-profissionais e tudo, Kirmair, enfim, só que dentro da quadra de tênis. Então é um pouquinho diferente da areia, porque na areia a gente tem uma rede de 1,5 m. O que faz com que seja
choque de voleio. Sim, Basicamente sim, é choque com de certeza. voleio e smash, né? O lobby você usa como arma, mas o lobby você consegue, né? Diferente do tênis, que é difícil você voltar um lobby, na raquetinha você consegue, porque a areia faz o atrito, você consegue voltar o lobby e fica ali, eventualmente, se o cara não smasha tão forte, você consegue volear o smash dele, enfim. Perfeito. Então, a raquetinha me ajuda e me ajuda muito, assim, a raquetinha foi o esporte que eu mais gostei na minha vida inteira, né? Minha mãe brinca que tem uma foto minha que a raquete é maior que eu. Então eu vivi aquilo toda a minha infância, todos os verões eu passei em Caiobá jogando raquetinha e obviamente que o que é raquetinha, voleio e smash. E o pádel hoje em dia Sim. ainda mais, né, do que o pádel romântico. Como se modernizou agora, né? Exatamente. Então, cara, tem tudo a ver, tudo a ver. Eu joguei, né, ainda mais durante esse período que eu te falei de atleta de fim de semana, eu joguei ainda mais raquetinha, né, de forma com Sempre afinco, vamos dizer Sempre assim. teve a raquete na mão, então mesmo amador ali e tal. Isso, exatamente. E os grandes atletas, os grandes tenistas de Curitiba, todos jogam lá, né, ao longo do período, enfim. Então, eu me lembro aqui, rapidamente, Antônio Prieto, voltando, né, de jogar com o Guga, jogar raquetinha, Rafael Kompacher, Luiz Otávio Pires, todos esses Sim, que sim. jogam, Bruno Ferreira, todos eles, então, fica muito competitivo, né? E tem, né, não posso deixar de falar em raquetinha sem falar dele, claro, a família Pires, mas Cacibo Bufara também, que é um grande squashista de Curitiba e joga-se raquetinha, foi onde eu me inspirei sempre, né? E o tênis, vamos lá, quando eu paro de jogar tênis, né? O tênis, ele foi, e até hoje é, muito importante, porque, mas Pedro, o que o tênis te deu, né? O que você ganhou no tênis? Cara, eu ganhei muita coisa e muito além da quadra, né? São os princípios, os valores, toda essa questão, né? Tanto eu falava isso outro dia numa conversa que eu tive até com uma psicóloga, eu falava assim, mas o que né, engloba o esporte, principalmente de raquete, e o tênis? O tênis, ele né, te ensina muita coisa. Se você precisa virar uma noite hoje trabalhando, cara, né, o tanto que você tem foco, você precisa ter foco, raça, seja lá empatia, seja resiliência, seja você ser uma pessoa organizada, né? Se você é desorganizado, você perde disciplinado, perfeito, você perde inscrição, você perde muita coisa ao longo, né, do período. E você precisa se virar, né? No fundo, o esporte te dá isso, não só o tênis, mas eu acho que tudo isso foi uma bagagem imensa que o tênis, sim, me deu meus grandes amigos da minha vida. Eu vou ser pai agora, sem dúvida nenhuma, né? Os grandes amigos que me vêm à cabeça que poderiam ser padrinhos do meu filho, todos eles foi ao longo do período e foi ao longo, né, do tênis que me deu. E quando eu paro de jogar tênis, foi exatamente no momento que eu volto dos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos já com uma mentalidade já mais de estudo do que propriamente do esporte, mas eu sabia que lá é muito competitivo, lá é bastante... O nível alto das faculdades lá, né? Perfeito. Não é amador o negócio. Né? Eu tive a oportunidade de ir na University of South Florida, que fica em Tampa, e era uma divisão A, né? Divisão 1, desculpa. Então, eu sabia que aquilo me causaria ali uma necessidade de treinar, necessidade de continuar em alto nível. Por quê? Porque você tem que pagar a tua faculdade, você tem que pagar a bolsa de estudos que eles estão né? Você é um estrangeiro, então você tem que pagar aquilo com a tua arte, que é o esporte, né? Então, você é um jeito de você dar a contramão para eles, né? Mas eu não estava 100% satisfeito com aquilo. Eu já pensava muito mais no estudo, porque teve uma passagem aí que começa a universidade nos Estados Unidos em agosto sempre. E eu e o Valentim Gonçalves, que é outro tenista, amigão meu, fizemos todo esse processo de ir para os Estados Unidos muito antes, assim, porque você tem que se organizar antes, tal, faz todas as provas, enfim, o SAT, TOEFL, tudo em janeiro. E a gente ficou listo para ir. Quando a gente se vê, tem até agosto para fazer o quê? O que né, nós vamos fazer? Já com a faculdade lá, já com tudo certo. E o que nós vamos fazer? Só ficar treinando e tal? Talvez. Ele fala, cara, por que a gente não faz meio um período aqui na faculdade de Direito? Já que você me disse que gosta, eu também gosto. Vamos fazer um períodozinho. Termina em julho, em agosto a gente vai.
Falei, cara, você quer saber? Fazia tempo que eu não estudava até. Eu só ficava estudando para essas provas em inglês. E aí eu falei, bom, acho que é legal. Acabamos passando. Fomos lá, fizemos na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje universidade. E aí foi, cara, assim, uma coisa de Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Talvez no meio da fala eu vou falar várias vezes, assim, que eu acho que ele coloca as coisas ao longo do período. E isso fez com que eu ficasse pensando, cara, mas eu gosto disso aqui, o que que eu vou fazer lá? Tinha que fazer business, não podia fazer direito e tal. E aí o que que eu fiz? Falei, não, eu fui pra lá e vi. Apesar de ser muito bem tratado, muito bem recebido, cara, o que eu quero mesmo é a faculdade de Direito. Quando eu volto pra lá, eu penduro a raquete, quase que de forma, assim, 100%, porque eu falo quase porque eu joguei 2 torneios sempre, um interclubes e um, enfim, sempre mais amigável, né? Sempre o tênis recreativo, exatamente. E aí, eu pego e falo, cara, mas é isso que eu quero, é a faculdade de Direito, então eu preciso focar nisso. Então eu vou usar tudo que eu tenho aqui, que é isso que a gente falou, né, de disciplina e tal. E com 3 semanas de faculdade eu já comecei a fazer estágio. Muito cedo, muito novo, mas eu falei, cara, é isso que eu quero, eu vou mergulhar. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. E aí mergulhei e pendurei a raquete de forma oficial, assim, como você me perguntou, para não fugir da tua pergunta. Não, legal, perfeito. É só pra gente contextualizar ali em que tempo foram essas coisas, mas sempre teve o contato mesmo recreativo com os esportes de raquete, né? Então é isso aí. Aí, agora voltando daquela virada de chave, né? Então qual que foi o marco, assim, não, pô, agora eu vou me dedicar, vou perder peso, joguei o torneio com o Kramis, acho que dá, tal, não sei o quê. Não, mas qual foi assim, não, pô, agora eu mudei, agora eu virei a chave. Vamos treinar, quem vai ser meu treinador, vamos fazer um plano, vamos periodizar. Como é que foi essa história toda? Perfeito. Ela foi acontecendo de forma gradual, tá? O perder peso, na minha cabeça, era a prioridade número 1. Acabei segurando no garfo, né? Como eu falei, eu sou muito intenso, então quando eu entrei, cara, eu entrei pra perder peso, até não faz muito bem isso, mas perdi muito rápido. E aí tive que depois conquistar a massa de novo, você sabe muito melhor que eu. Mas, assim, durante esses 6 meses, estamos falando de 21, foram acontecendo coisas na minha vida que foram me batendo, dizendo assim, cara, quem sabe seja um caminho, quem sabe seja o caminho. O que que aconteceu? Nesse mesmo ano, eu joguei o primeiro Delta Open, que, né, abriu o Delta, que a gente brincava, né, que era a Disneylândia do pádel e tal. Não sei se você lembra desse torneio, 400 e poucas duplas. Um marco, né? Um marco incrível, complexo, tinha food truck por todo lado, tinha gente, enfim. E eu acabo vindo realmente um maluco, um tenista na quadra lenta. Eu aí já estava um pouco melhor fisicamente e tal. Isso, estamos falando 2, 3 meses depois desse início, né? E até foi engraçado que um amigo meu falou ontem, não, aquele torneio você jogou 70% da quadra, deixou 30% pro Thiago. Eu falei, não, pelo amor de Deus, toda a experiência do Thiago foi muito mais que 50%, mas de forma física eu já estava um pouco melhor e tal. E aí, acabo ganhando esse torneio do Delta, que foi legal, tinha muitos amigos lá, foi um marco na minha cabeça, né? Não que seja de importância, mas de fato, né? Joguei com né, grandes atletas ali, enfim, que até então, né, para mim eram meio que intocáveis, assim, a gente acaba ganhando e tal. Logo na sequência tem a seletiva pro Pan-Americano de Amador, de 2ª classe. Eu jogo com o Furguest, acabo ganhando essa seletiva, até joguei com o Diogão, a final duríssima. Acho que contra o Diogo e o Rico, né? O Diogo e o Rico na final, exatamente, duríssima, acho que se não me engano 6-4, 7-5 na negra, duríssimo, assim. E a gente ganha e aí o pádel me leva para minha primeira viagem, que é Mar del Plata, dezembro de 21. Que é uma das capitais mundiais do pádel, né? Eu não sabia até então, mas de fato E aí o pádel me dá minha primeira experiência grande, que é Mar del Plata 21, pela 2ª categoria. O Furguest não pôde ir, chamei o Diogo, também não pôde e tal. Eu acabo indo com o Tatu, com o Lucas Fernandes, que na época era uma jovem promessa e tal. E lá foi maravilhoso, foi um negócio que não queira que eu explique como foi, mas a gente ganhou o torneio, cara. Assim, tinham duplas já que faziam prévia de A1 na época e tal, mas estava
extremamente calor, a bola andando extremamente rápido, e até mandar um abraço pro Lucas de Souza, o Neguinho, que foi nosso técnico, e aí eu me lembro na final, e os caras, os argentinos, totalmente cadenciadores, enfim, e querendo nos envolver com aquele... Cancheiro, né? Isso, exatamente. E nós dando-lhe manga na bola, dando-lhe pau na bola. E aí, cara, a gente tinha um set acima, uma quebra acima já, enfim, e eu chego, e eles foram sacar, se não me engano, era 1-4, assim, e aí eu chego no banco e falo, cara, agora nós vamos defender tudo. Agora, porque eu tava falando sobre o game que eles iam sacar, né, pra tentar fazer o 5-1. E aí o Neguinho me dá um grito negativo, nós não vamos defender nada, nós vamos continuar dando manga na bola. Então, isso é só uma passagem que eu me lembro bem, porque eu falo, não, calma, eu tô falando sobre o game deles. mas nós não vamos mudar nada, porque tá dando certo, enfim, e a gente acaba ganhando, que é a categoria mais importante para eles, tinha argentino para tudo que era lado e tal, e os brasileiros, por consequência, também torcendo. Então, foi uma experiência maravilhosa, isso em dezembro de 21. Quando entra 22, começa o BPT. E aí eu falo, cara, vou jogar esse circuito, né? Tem uma coisa muito importante, esse ponto eu não posso deixar de mencionar. Nesse Delta Open foi a primeira vez que eu conheci um cidadão chamado Michel Diniz, que era, na época, o CEO da Prince. Prince a gente conhecia no tênis. Perfeito. Pô, Prince é sempre intocável no tênis, né? Por toda a sua história, né? A marca fala por si só, dispensa qualquer tipo de apresentação. E ele era o CEO da Prince, e em dezembro ele chega e me manda uma mensagem. Toca, tudo bem? Aqui é o Michel, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro, como não? Então, eu gostaria de te oferecer uma proposta e tal, não sei se você já recebeu outras propostas, tudo totalmente educado, totalmente retilíneo, assim, e eu, cara, sério que tá acontecendo isso, cara? Essa foi mais uma das coisas que eu falei assim, mas meu Deus do céu, sério mesmo que tá vindo a Prince querer me patrocinar? Não, gostaria de patrocinar, tá chegando uma proposta no teu e-mail. Eu logo aceito, já começo 22 com patrocinador master, né? Então, uma marca que tu jogava tênis com a Prince ou não? Não joguei muito com Red, muito mais com Red, enfim, mas de qualquer forma, cara, sim, Prince dispensa, né? Dispensa comentários. E aí, esse foi mais uma coisa que eu falei assim, cara do céu. Mais um sinal. Mais um sinal, perfeito. E aqueles sinais de Deus que a gente vai, né? Mas ainda não tinha virado a chave, porque eu ainda assim era gerente, como eu falei, tinha uma equipe e tal, então, até então, o pádel virou uma coisa importante na minha vida e que estava começando a atrapalhar o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma equipe espalhada pelo Brasil e tal, teve uma das primeiras etapas foi Bagé. E eu estava trabalhando em Campo Grande. Eu peguei um voo Campo Grande, Brasília, São Paulo, Curitiba. Durmo algumas horas, pego um voo de manhã cedo, Curitiba, Porto Alegre, e um carro, aí Porto Alegre, Porto Alegre, Pelotas, um voo e depois um carro, Pelotas, Bagé. Cara, você imagina como é que eu cheguei, né? Eu cheguei totalmente quadrado. E aí, só que era uma coisa muito importante na minha vida já. Mas eu precisava estar lá porque era o trabalho, não tinha o que fazer. Então, esse foi a viagem que eu comecei a realmente pensar, né? E aí, eu brinco sempre, né? Que até então o trabalho era em primeiro lugar e o pádel começou a trabalhar o trabalho. Aí o pádel começou a virar tão importante que o trabalho começou a trabalhar o pádel. Aí eu falei, então eu vou parar de trabalhar. E, obviamente, que não tem como não dizer que foi um marco, que foi aí julho daquele mesmo ano. BPT já tinham 2 torneios que eu tinha jogado com o Felipe Braga, que foram 2 BPTs. Que era da Prince também? Que era da Prince também, perfeito, bela lembrança. Que eu fiz semi em Rio Grande e depois eu joguei o primeiro FIP do Brasil, que foi Gravataí, no Radar, e nós fizemos a final. Nós acabamos ganhando a dupla número 1, que era Biju e Sagui. E aí nisso, vem um patrocinador italiano, que até hoje eu tenho uma belíssima amizade com ele. Ele me leva 2, 3 vezes por ano para a Itália e para jogar lá e tal, e ele tava levando nós para jogar uns FIPs na Itália. E aí começou a atrapalhar de fato o trabalho, né? Cara, já fora fora, tudo mais. Ninguém passa, exatamente, 10 dias na Itália jogando torneio e tal. E quando eu volto da Itália, eu volto numa quarta, na quinta-feira começa o torneio em Curitiba, o BPT de Curitiba. Graciosa, o primeiro BPT que teve em Curitiba. Isso, julho de 22. Tu vai contar isso já, esse marco aí? Não, mas esse foi o marco que fez com que eu saí daquele torneio e falei,
depois desse torneio. Eu já tava 10 dias na Itália, os caras já estavam quase comigo na porta, Sim, e aí sim, eu falei, sim. não, é isso. Porque depois eu vou chamar esse marco aí, tá? Perfeito, Mas não tem beleza. problema. Então foi esse fato aí, tá? Isso. Depois tu vai falar pra... Desculpa, tá, que eu Não, falo que muito, isso. Não, que isso. Vai. Você convidou o cara errado, cara. Vambora. Tá em casa, tá? Aí então, beleza. Depois eu vou te falar, vou puxar esse assunto de novo desse jogo em específico, nessa final, né? Agora vamos falar um pouquinho da parte técnica, tudo que envolveu o pádel aí, você jogando tênis, ex-tenista, raquetinha e tudo mais, né? Assim, basicamente, se tu conseguir me responder em uma palavra, assim, ou, né, uma frase, o que mais te atrapalhou no pádel, na entrada, assim, para depois dessa virada, digamos, no profissional? Na parte técnica, falando assim, pô, claro. me atrapalhou a grama, me atrapalhou o vidro, o que mais te atrapalhou de adaptação? Perfeito. Não tem como não dizer que é o vidro, né? Certo. Não tem. Até hoje, por melhor que eu possa jogar, ou por mais concentrado que eu possa estar em deixar a bola, né, entrar, o bate-pronto é uma arma que eu uso muito até hoje, porque, queira ou não, o vidro é sempre o mais difícil de adaptação, foi a mais difícil de adaptação. Exatamente. E o que foi mais fácil pra ti, assim, na entrada no jogo? Sem dúvida nenhuma, o voleio e o smash, né? Voleio e smash. Assim, pela raquetinha, obrigado por sempre trazer ela, mas, de fato, eu sempre tive o voleio, vai. Vamos responder. Sim, o voleio foi a parte mais fácil. Tive que adaptar, claro. O pádel, você faz um voleio um pouco mais longo, né? Você sabe melhor que eu, mas a técnica um pouquinho mais longa que o tênis, você alonga um pouquinho mais a bola, você não quer que ela rebote tanto, o tênis você bloqueia ela um pouquinho mais, mas essa foi uma adaptação muito fácil. Tá. Legal, é só um ponto técnico ali. Agora, voltando já que esses marcos ali, conta pra nós, já que tu tava falando do Graciosa, desse evento, conta como é que foi essa semana, então, como é que foi esse título, né, que você garantiu com o Sagui, né? Porque depois dali aí você vira realmente um atleta, acho que 100% focado ao pádel, né? Exatamente. Outra grande memória, né? Outra coisa, talvez a maior. Me perguntaram ontem se teria sido o jogo mais importante da minha vida, essa final. E eu disse que tiveram outros muito importantes, mas, de fato, não posso tirar ele do pódio, porque, assim, aconteceu algo que eu realmente não esperava, tá? A gente volta da Itália, a gente não jogou mal na Itália, a gente jogou bem. Quer falar da Itália não, em específico? rapidamente. O que aconteceu assim, lá na Itália? Perfeito. Esse patrocinador é um... Tá mandando um abraço pro André, do Samba Café. É um brasileiro que mora na Itália há 15 anos. Ele tem fazendas no Brasil, ele manda o café verde para a Itália e aí torra na Itália e vende o café lá. E ele sempre gostou muito de pádel, chegou na Itália, a Itália começou a crescer muito no pádel, como, né, você bem sabe. E ele, cara, mas tem muita coisa boa no Brasil. Eu quero trazer uma dupla brasileira para mostrar o pádel brasileiro na Itália, porque os italianos até então, né, acham que realmente só tem pádel na Itália e na Espanha, então eu vou trazer o pádel brasileiro. Ele, de fato, levou. Nós jogamos 2 torneios, um a gente ganhou, outro nós fizemos semi de um FIP. Só que é interessante, porque a gente fez semi de um FIP, quadra aberta, coisa que no Brasil, até então, Pedro, nunca tinha jogado em quadra aberta, a não ser na casa da minha avó, de alvenaria, né? Uma bola extremamente lenta, né? A nível do mar, porque era o clube, inclusive, em Giulianova, na frente do mar. Então, as condições mais contrárias do que eu treinava. Vento, você pode imaginar, na frente do mar, né? E aí, a gente não fez excepcionais resultados, mas não fez também uma campanha ruim, a gente, né, fez semifinal e tal. Pegamos a dupla que era número 2, se não me engano, 1 ou 2 da Itália, da seleção, tudo. Acabamos fazendo um jogo até parelho e tudo, mas com um detalhe, eu na direita. Que não era habitual para ti. Zero habitual, né? Um tenista na quadra de pádel, ainda mais né, num lado que teoricamente é técnico, teoricamente é construção de ponto, teoricamente... Mexa menos, nas tuas características, né? Exatamente. O meio, né, como forte, né, o meio ali tendo como arma, então mudou tudo. Mas como a quadra era muito lenta, eu até me virei. Daquele jeito louco de ser,
Eu até me virei indo e voltando 1000 vezes sem precisar, mas enfim, eu até não foi tão ruim. E nós chegamos numa quarta-feira, como eu mencionei, o torneio começa quinta, e nos deparamos com um Graciosa, que hoje mudou até a grama, um Graciosa voando a bola, voando. O Curitiba já tem 1000 metros, a bolinha não me recordo qual é, eu tenho até guardada lá em casa, mas eu não me recordo qual é, mas em resumo a bola estava voando. E aí, tudo bem, temos que adaptar, né? Temos um dia para treinar, treinamos ali, tal, normal. Começa o torneio na sexta-feira, e o primeiro jogo, eu e o Sagui, de fato, quase rompemos a parceria ali. Eu me lembro desse jogo, eu até vou puxar na memória aqui. Não vou acertar, mas não era não era uma dupla. Não, eram dois jovens, cara. Dois jovens. Eles são jovens hoje, Bernardo Gasparim e Rhodes. Rhodes, exatamente. Rhodes Eles são Nadilha. jovens hoje, imagine na época. E vocês tiveram, acho que, não sei se match point contra, salvar. 7 abaixo e quebra abaixo. Quebra abaixo. E aí, de fato, assim, nós tivemos que mudar a formação no meio do jogo. Mesmo assim, mudando, a gente tava ali, né? Como eu falo sempre, dupla um casamento, e a gente tava no processo de divórcio, nossa, eminente, sabe? E um não concordando nada com o outro, e eu com uma pressão imensa, minha família vendo, e, pô, mas esse esporte aí que você me disse pra vir ver aqui, e brincadeiras à parte, assim, dando tudo errado. Dando tudo errado, muito mérito deles. Sim. O Ber Gasparim tem 2 metros de altura, batendo de trás da linha, tirando tudo e tal. E os meninos, né, pegaram aquela oportunidade e estavam fazendo o caminho. Acaba que a gente, né, muito mais na parte competitiva, muito mais, né, ganhamos aquele jogo, conseguimos reverter essa adversidade, ganhamos o segundo set, e aí ganhamos o jogo, mesmo na negra foi duríssimo ainda, uma quebra, se não me engano. E aí a gente tem pela frente João Bueira e German Fauri, que adoram uma quadra rápida, os dois amam uma quadra rápida, e nós ali mais quebrado que não sei o que, né, como dupla, como tudo. E de fato, cara, ali começa a dar tudo certo. Ali começa a gente encaixar, o Sagui... E aí você foi pra esquerda? Daí? Eu fui pra esquerda já no segundo set, exatamente. Lá do Bird e do Rhodes? Isso, da primeira rodada. Por quê? Porque o Sagui, apesar de não gostar, ele é um craque na direita. Ele é um craque. Ele consegue cadenciar o jogo da forma que ele quer na direita, tendo características, muitas vezes, de esquerda, mas sabendo, né, na mão ali, manejar o jogo de forma incrível. E sobrando tudo. E eu só, fazendo tudo que eu gosto, né? Que é atacar, enfim. E aí a gente ganha esse jogo, ganhamos bem esse jogo em 2 sets, tudo certo. E nisso eu já estava na semifinal do Brasil Padel Tour, jogando com o número 1 do Brasil. Por que eu joguei no número 1 do Brasil? Porque acaba que naquele FIP que eu comentei anteriormente, abre a dupla dele com o Biju, a gente joga na Itália e fala, bom, então vamos continuar, vamos jogar e tal. A gente nos dávamos muito bem, como até hoje, enfim, mas eu aprendi muito com ele, né? Enfim, ele e com o Bruno Nakiri, que você comentou que teve aqui, tem uma outra passagem do 100 bandejas que eu vou contar daqui a pouco, mas começa a dar tudo certo. E aí, eu tô na semifinal com o número 1 do Brasil, eu olho a lista, nunca vamos esquecer, eu olho a lista que eles postam e falo assim, cara do céu, são 8 craques, desculpa, são 7 craques e eu no meio desses loucos aqui, cara. Tão maluco, tão de brincadeira. E nós chegamos no domingo pra semifinal contra Nakid e Benítez, na época, que tinham ganho de Igor Ensling e Pato no noite anterior. Jogaço, 7-6 na negra, enfim. E, mais uma vez, a gente, cara, faz um jogo espetacular, assim, um jogo que o Sagui cadenciou do jeito que ele quis, eu solto, né, a bola sobrando. Com confiança e tal. Nós tivemos para fechar em 2 sets diretos, assim, acabou que tivemos match point e nós dois fomos numa bola, assim. Eu me lembro que o Bruno bate, ele bate na paralela, eu saio correndo para buscar e o Sagui vem da direita para buscar e eu bato, ele grita, eu grito, eu bato na bola, a bola tava passando pro outro lado, ia pegar os dois no meio da quadra, enfim, ou, né, não sei se conseguiriam volear ou não, sim. Nunca vamos saber, mas bate na raquete dele, cara. No match point, isso pra nós, no 40 iguais, no 4-5, por exemplo, ele sacando. E aí a gente vai até o tie-break, ganha no tie-break e vai pra final em Curitiba. O cara fala, meu Deus do céu.
Uma loucura. E eu tava, de fato, só vivendo aquilo, não querendo pensar muito, só vivendo aquilo. Eu literalmente nunca imaginei o quanto de gente que ia estar naquele domingo, 4 da tarde, Graciosa, tiraram a quadra 2, puseram, né, você lembra? Puseram as estruturas por toda a volta da quadra, tinha gente de tudo que era jeito, muito amigo, família, minha finada avó, vozinha tava de futebol, lá. torcida de Arquibancada de futebol, perfeito. Não tem o que... Você falou tudo, não tem o que falar. É arquibancada de futebol. Contra Stefano Flores e Lucas Cunha. Sim. Né? 2 ídolos do pádel, 2 ídolos do esporte, ídolos, né, nacionais. O Lucas tinha acabado de voltar da Espanha, né? E eu, de fato, nunca imaginei que a gente podia chegar no nível deles. E a bola estava de novo voando. Eu falei, bom, imagina o Toro batendo da direita, o Lucas, que é uma pena, correndo, né? Flutua. E, de fato, cara, a gente começa como a gente terminou os outros jogos. Começa super bem, jogando super bem. Quando a gente faz 2-1, sem quebras, o Stefano vira o pé totalmente, assim, totalmente sozinho. Ele pisa em falso para não virar o pé, ele se joga no chão. E aí fica uns 2, 3 minutos ali, atendimento e tal, e meu pai vem na grade e fala, e aí, cara, o que vai acontecer? Eu falei, olha, eu não sei. E você quer que ele volte? Eu falei, cara, eu quero que ele volte. Porque eu não imaginei que eu podia ser campeão e eu não queria ser campeão daquele jeito, enfim. Claro. E aí acabou que, né, graças a Deus ele voltou e tudo mais. A gente ganha o primeiro set. Eu nunca vou me esquecer, a gente teve um 15-40 para já sair quebrando eles no segundo. E começa a sangrar o nariz do Saguido no meio da quadra, do nada, não sei porquê. Aquele game escapa, já escapa o segundo game do saque. E aí, meu amigo, nessa dupla, qualquer vírgula, você vai pegar eles lá na frente e eles dando tchau, né? Então, de fato, aí a gente perdeu, se não me engano, 6-2 o segundo e tal, 6-3 no máximo. E chegamos na negra e falamos, cara, agora é jogo novo, agora é um set que vai decidir, um pra cada lado e beleza. E aí tem um 40 iguais no primeiro game que a gente saca. Tem um 40 iguais e eu nunca vou me esquecer, não sei se eu posso falar isso nesse momento. Pode que quiser. Mas o Igor tava narrando, o Igor Ensley, né? Que a gente sabe que é meio uruguaio, meio brasileiro e tal. E aí o Lucas me levanta um lob cruzado, meio que atrás da linha, assim, no 40 iguais, no edge. E eu bato, cara. E eu bato e não tô nem aí, eu bato. E tem as estruturas do poste do lado da quadra do Graciosa. E ela, milimetricamente, ela sai pelos 3. O Lucas já tava lá fora, igual um raio. E ela bate no poste e cai, né? E o Igor grita na transmissão, ai, que tener huevos! E aí, cara, essa foi uma bola, né, que ficou na memória e tal. E aí a gente já quebra 2-0, faz o 3-0, saca 4-1, desculpa, saca daí depois, a gente faz o 4-1 e a gente consegue quebrar de novo, faz o 5-1, 40-15, eu sacando. E vem um smash no Sagui, 5-1, 40-15, smash, amigo, dá-lhe pau, claro. Saindo a bola do jeito, e dá no pé da rede, cara, no pé da rede. 40-30, eles jogam um ponto espetacular, eles ganham na rede, voleio daquele jeito e tal, 40 iguais. E aí, meu amigo, olha, eu juro por Deus que eu só pensava que eu precisava fazer uma redoma de vidro, porque se eu olhasse pro lado, cara, uma coisa já... E a torcida jogando junto, futebol, que você falou, final de Copa do Mundo e tal. E aí eu saco na linha lá, e o Lucas vem com uma devolução de esquerda, e a bola me pega na fita, vai e volta, e ficou no lado deles. E aí é a história, né? Aí foi pra galera, me lembro lá, teu pai. Eu fui abraçar meu pai, exatamente. Tem uma foto do Maicon, maravilhosa, do pai do RG, que eu tô abraçando meu pai e tal, e minha avó, que veio a falecer ano passado, que adorava ver o meu jogo, em cima numa cadeirinha dela. Então, cara, assim, tem uma foto que tem pelo menos umas 40 pessoas dentro da quadra depois, né, tirando foto. Cara, a família do Ságua também entra lá. Exato, um monte de criança. O Ságua também tava em casa, né? Por mais que ele tivesse muitos anos fora, né? Curitiba tava em casa. E aí toca, depois desse título, então veio a virada. Agora você é atleta. Exatamente. Agora dá mesmo, ganhei e tal, comprovei ali. Começa a treinar, essa seriedade toda, essa intensidade que tu tem na quadra. E aí, acho que foi depois, aí tu me corrige se eu tô errado,
começa uns torneios até fora de novo, né? Aí você vai pro Premier, né? Uma etapa Então, de Premier, foi né? logo depois do Premier, exatamente. Foi logo depois que aconteceu mais uma coisa totalmente de Deus. Se contar, ninguém acredita que uma dupla brasileira com, né, relativamente poucos pontos, se a gente comparar com o ranking de hoje, que tinham, né, jogado alguns FIPs no Brasil, alguns na Itália, feito esses pontinhos que eu te falei que não foi uma grande trajetória, mas não foi ruim. E aí eu me inscrevo no Premier, sem saber 100%, falando de coração mesmo, o tamanho daquilo que eu estava me inscrevendo, que era simplesmente o maior torneio do mundo. É como se tivesse, né, me inscrito, sei lá, em no US Open, enfim, no Grand Slam. Um Grand Slam, qualquer coisa como essa, assim. E aí eu me inscrevo, obviamente que, né, a gente começa a baixar quando as duplas começam, né, a se inscrever. Tinha um contrato que as 30 primeiras duplas precisavam vir, as outras não, ainda, né, porque era o primeiro ano WPT e Premier, você lembra bem. Então, a gente começa a descer, mas não descer tanto, porque nem todas as duplas, né, por exemplo, o Bergamini na época não veio. Enfim, nem todas as duplas vieram, né? Uhum. Tinham alguns, por exemplo, o Campa mudou de parceiro para vir. Ele queria vir, o parceiro dele não, como não precisava contratualmente, ele quis vir. Perfeito. Então, elas até trocaram um pouquinho de dupla. Sei te dizer que a gente ficou uma das últimas, mas a gente parou no quadro principal, né? Uma coisa maluca, assim. E aí eu tava embarcando para Mendoza, Premier em Mendoza, me sentindo realmente, né, flutuando, me sentindo nas nuvens, sabendo que, cara, né, eu tinha acabado de começar a jogar o esporte, tava no maior torneio do mundo. Qual é o hotel do torneio? Sheraton Mendoza. Precisava ir pro clube? Pois não, doutor, tem um carro lhe esperando na porta, como um atleta profissional de fato, assim. Legal. E como se eu só tinha visto isso na TV, quando eu fui acompanhar os torneios de tênis. Como eu fui tratado ali, eu só tinha visto mesmo como, né... Espectador do... Exatamente, espectador. E isso, cara, foi a maior experiência da minha vida, né, cara? Foi um troço de maluco, eu comendo do lado. Lógico que os brasileiros, daí eles sempre se unem. Conheci, né, o Campagnolo, o que falar, né, desse cidadão que venceu, de fato, né, na vida, no esporte, ídolo, pelo esforço e tal. Aí chega o Paulo Lima, e aí LeBron Galan, 1 e 2 do mundo. Aconteceu uma coisa muito engraçada, uma passagem engraçada, porque a gente marcou quadra para 6 da tarde do dia anterior na quadra principal, contra a dupla número 1 do Chile. Para fazer... Um reconhecimento. Um estádio de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, não sei. Reconhecimento na quadra principal, tinha que agendar e tal, a gente agenda. E chega uns 15 minutos antes, né, para não correr risco e tal. Os 15 minutos antes, quem tava treinando, Lamperti com a sua dupla do torneio. E do outro lado, o Bela já não era mais nenhum jovem, o Bela não treinava antes. Então, o parceiro dele era o Coelho. E o Tapia com o Sânio, que também não treinava. O que aconteceu? Eles se juntaram e treinaram junto. Uma das primeiras vezes que eles estiveram juntos. E hoje, né? Hoje, dupla número 1 do mundo. Então, nós batemos a mão com eles, assim, entramos na quadra pra eles saírem. Cara, né? LeBron Galan na quadra 2 e a gente ali. Então, tem uma foto minha que eu tô olhando pra cima, assim, num estádio, falando, cara, como Deus é bom comigo, me trouxe aqui nesse momento. E aí, né, o jogo não foi dos melhores, a gente não fez um péssimo primeiro set, tivemos 7 points e tal, contra uma dupla experiente argentina, podíamos ter ido melhor e tal. E aí era o Balta Parra, né, o menino lá e o EG. Parra e o EG, exatamente, perfeito, belíssima memória. Uma dupla experientíssima, claro, duríssima, mas que podíamos jogar e tal. A gente teve o 7 points no primeiro set, uma quadra lenta. Teto altíssimo. Teto altíssimo, frio em Mendoza, que fazia frio. Então, de novo, né, nos deparamos com condições diferentes. E aí a gente briga de vez. Aí, nesse jogo, no segundo set, nada dá certo. A gente perdemos 7-6. Se não me engano, foi 6-2 o segundo. E aí esse foi assim, realmente o divórcio da dupla, né? Eu queria mal ele? Não, muito pelo contrário. Eu só não queria... Cara, eu era muito grato por tudo aquilo que eu tinha vivido, só que eu não queria mais jogar com ele. E aí você vai lembrar de uma passagem
que a gente ainda estava em Mendoza e era o último dia de inscrição para o BPT, que aconteceria logo na sequência que a gente teria desembarcado no Brasil. Era Joinville. Joinville, Sim. exatamente. Sim. E a primeira rodada a gente pega o Diogão com o Isco. E aí, não sei se você lembra, acho que você estava no banco e a gente não se olhava, cara. Foi um negócio... Sim. O Isco tava comigo e falou, cara, era uma coisa incrível, assim. O primeiro game, vocês pararam de se olhar e a gente não conversou antes de entrar na quadra. Foi uma coisa incrível, assim. Já estavam inscritos, não podiam trocar dupla, nem Exatamente. E o último dia de inscrição vai trocar dupla e tal. Só que isso, né, o consciente e o inconsciente ainda falava alguma coisa. O certo era a gente não ter jogado e tava tudo certo, né, naquele cenário. Mas nunca vou deixar, né, de dar um mérito para eles. Foram muito bem, né, ganharam muito bem. Mas, de fato, a gente saiu sem se falar. Saiu, enfim. Então, hoje a gente fala de uma forma muito mais leve disso, porque o Saga é meu amigo, meu parceiro de treino e tudo. Só que aí eu pensei assim, cara, nunca mais vou jogar com ele, tá tudo certo, são dois esquerdas mesmo, e beleza, eu agradeço muito tudo que ele fez por mim, tudo que ele me ensinou e tal. E aí, de novo, entra Deus na minha história, né? Não sei se posso comentar, claro, deve. Mas um dos jogos mais importantes da minha vida também, um ano depois, 2023, pela Seleção Brasileira, primeira vez que eu represento a Seleção Brasileira. Pode falar que já é o próximo, pode já emendar que era a próxima pergunta. Tá, final do Sul-Americano contra a Argentina, foi na Venezuela. Venezuela, por mais que tenha, né, todos os problemas, fizeram uma festa belíssima, puseram uma quadra de pádel no meio de um saguão, de um shopping, uma coisa incrível que eles fizeram, gente para tudo quanto é lado, era um vão assim, então as pessoas paravam nos andares para ficar vendo que não tinha mais espaço. E aí eu jogo contra 2 top 15 do mundo, né, que é Ramiro Moiano e Lúcio Capra, com quem do meu lado? Com o André Sagui. E então, de novo, né, os jogos mais importantes da minha vida foram com ele. Por uma infelicidade imensa, de novo, vou mandar um abraço pro Brunão, porque a dupla era Sagui e Bruno na primeira rodada, vamos dizer assim, jogamos contra o México assim. E o Bruno acaba se machucando, tem uma trombose, uma coisa horrível e tal. Fica de forma totalmente guerreira, fica de coach. O Fábio Aranha teve um problema com as meninas, não pôde viajar, e as meninas ficaram só com o Patrick ali, não podendo se dividir, e aí o Bruno assume as meninas, vira-se campeão pan-americano com as meninas de coach, né, uma história linda, mas de fato me deu essa oportunidade de jogar a final de um pan-americano contra 2 top 15 do mundo, cara, uma experiência que é indescritível, né? Só que, falando em seleção brasileira, então, emendando o próximo ponto, como você me permitiu, eu vivi a primeira experiência na seleção brasileira, logo que a gente volta de Mendoza. Quem ganha esse torneio é Pablo Lima, com o Stupa. Eles ganharam do Bela e Coelho na final, e o Pablo volta, passa alguns dias no Brasil antes de voltar para a Europa. E o Patrick marca um treino pela presença do Pablo aqui, isso foi no radar, a gente chega de Mendoza e a gente chega um dia atrasado pro treino, o Sago até nem chegou nesse treino. Uhum. E eu cheguei um dia depois e tal, e eu até me lembro que eu pego um ônibus, não tinha mais avião, não tinha mais nada, um ônibus convencional, quase que eu cheguei de pé lá, às 9 da manhã, às 10 eu tava dentro da quadra com o Pablo Lima treinando, cara. Então foi um negócio que eu não posso explicar. Assim, sequenciais, exatamente, né? Cara. Nossa, eu entrei dentro da quadra do radar, com o Pablo Lima, eu tinha ganho o torneio que só de eu jogar tinha sido a melhor coisa do mundo, né? E aí, com todos esses, né, referências, esses monstros que estão até hoje na seleção, né? Cunha, Simonato, próprio Sagui, que tinha sido chamado, os Flores, enfim, então, para mim, estava sendo, né, literalmente uma porrada atrás da outra e uma melhor que a outra. Assim, um troço incrível, assim, um meteoro que passou na minha vida, um furacão, de fato, só que só de coisa boa. Então, muita gente fala comigo assim, Toca, mas primeiro você fala muito sobre pádel, ou você é sempre muito aberto e tal. Cara, tanto que o pádel me fez feliz, o tanto que o pádel me deu, cara, pouco tempo, né? Muito pouco tempo, exatamente. E aí, no tempo, eu volto lá na tua primeira pergunta e diz assim, Pedro, qual é a coisa mais difícil que você viu tecnicamente dessa transição?
Eu tenho a maior referência minha no esporte, chama-se Bernardinho, técnico da seleção de vôlei. E ele fala sobre uma década de excelência, que você precisa ter 10 anos para você se comparar aos outros, para você 10 anos de prática, 10 anos, né, de treinamento, para você poder tentar se comparar aos outros. E eu tenho 3 hoje, mas eu tinha 2 comparado com 22, 32 anos, enfim. Então eu sei que eu nunca vou chegar neles. Nessa vida, principalmente, não vou chegar neles por essa questão mesmo do tempo, né? Daqui a 7 anos, né? Ou 17 para chegar em 20 anos de esporte, eu já não estou mais atleta, né? Então, assim, eu sabia que aquilo que eu estava vivendo era, assim, uma bênção, cara, porque se contar, ninguém acredita. Claro. Sobre isso que tu tá falando, eu já vou puxar um outro gancho, Claro. que a gente mandou uma caixinha de perguntas pra galera, né? Perguntas não, temas, né? Uhum. Então tu tá falando agora de repetição, de excelência, né? Trouxe aqui o Bernardinho com a propriedade, né? Que ele treinou todo mundo e multicampeão na mentalidade dele. Então as repetições e tal, tu ainda não tem esse tempo todo, né? Muito, digamos, cru Claro, em relação falar, até com os teus companheiros, né? Sagui, com 20 anos de história e tudo mais. Porém, ali tu conseguiu equalizar com alguns resultados, né? Então isso te compara. Hoje tu é top 8 do Brasil, top 7, ótimo. Então, né? É um fato concreto que você chegou. Mas até uma das perguntas não, dos temas escolhidos era falar sobre histórias engraçadas. Você já falou umas 4, 5 aqui, vamos falar mais. Mas é a parte técnica, daí eu vou envolver 2 perguntas em uma só. Primeiro, quem foi o cara, nesse tempo todo, de pádel, que mais te ensinou, pode ser tática, técnica, misturar tudo aí, né? Mas assim, digamos a parte técnica. E uma característica, você está resolvendo os problemas dentro da quadra com o pouco tempo que você tem de treino? Por exemplo, uma segunda pergunta, né, que aí ficou taxativa aqui pra gente. Porque muitas vezes você, por exemplo, recebe o saque mais grudado nos vidros laterais, foge da esquerda, ou porque não teve tempo de treinar, ou porque quer se adaptar e aquilo ali serve... O teu intuito é só passar a bola e depois jogar? O que tu... É um misto de perguntas. Perfeito. Com relação ao pouco tempo que tu tem. Tu tá fazendo, às vezes, encurtando caminhos para poder ser competitivo? Perfeito. Ou não dá tempo de chegar nos caras voltando 2 passos para trás? O que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Então, eu vi que eu me estendi, mas tu entendeu o contexto. Não. Perfeitamente. Você se estendeu e você deixou a minha vida muito fácil, porque, de fato, você matou a charada quando você diz assim, encurtar o caminho para tentar ser competitivo e tentar me igualar de alguma forma, fazendo extra em outros pontos. Perfeito. Seja lá na competição, seja lá na mentalidade, seja lá na parte física, que é onde eu posso, né, tentar fazer algo diferente para me igualar na parte técnica, seja lá pensando num pensamento vitorioso, enfim, mas de fato bem o que você comentou, né, sobre a esquerda no vidro e tal, é a que mais me incomoda, porque no tênis a minha esquerda era com uma mão e era um golpe que eu adorava, mas a minha esquerda era muito longa, um golpe muito amplo, muito aberto. E aí agora treinando com o Luiz Possoni, até quero mandar um abraço ali na TS. Grande amigo nosso, sim. Bom tu citar ele, porque é um amigo que a gente leva... Um craque, né? Um craque, um dos caras que ensinou o pádel pro brasileiro aqui, muitos anos atrás. Então, na TS, estou tendo o prazer de treinar eu, o Thiaguinho, turma lá com o Possoni. Então, hoje ele está me ensinando de uma forma um pouco diferente, mas já saindo um pouquinho daquele bate-pronto que eu quero fazer no vidro, mas de fato para tentar me igualar, para passar a bola ali, para sair daquele golpe, porque depois eu me viro com os outros. Entendi. De fato, eu Perfeito. Me viro, né? Eu passei muitos golpes durante esse tempo, falando assim, eu me viro. Perfeito. Até chegar no que eu posso, o que eu posso aí me garantir. Entendi. Concorda? Não, tá respondido. Porque, na verdade, era essa a dúvida, assim, conforme tu foi ficando profissional mesmo, escolhendo esse esporte, às vezes você não treina? Às vezes não tem tempo hábil, né? Exato. Para você competir em alto nível, fazendo um retrocesso lá em parte técnica, ou aprendendo muitas coisas, né? Tu vai ter que jogar no dia seguinte, né? Então, a pergunta era para Perfeito. Você mesmo falar, né? Essa de fato é sim na parte técnica, aonde, né, eu preciso
achar um meio. Embora todo mundo tenha visto você jogar nos últimos 1 ano, e eu vejo muito, porque acompanho o BPT e tal, a tua evolução no vidro, giro, pô, melhorou 400%, né? Mas, obviamente, Mas ainda, vai ter alguma coisinha ou outra sim. que você, né, não tem tempo hábil para ficar trabalhando e só fazendo aquilo, né? E deixa eu completar a tua pergunta, dizendo assim, quem é o cara que mais te ensinou, né? Perfeito. Falei do Luiz Possoni, Sim, falei sim, do sim. TK, falei do Sagui, que com a sua genialidade, né? Ainda assim, é um belíssimo professor, entende muito, mas tô esquecendo de alguém? Não, treinei com o Mocoroa, treinei muitas vezes em Camboriú, com todo mundo e tal, mas assim, a pessoa que mais me ensinou disparado, chama-se Bruno Nakiri. Não. Eu disse que eu ia puxar um gancho para falar sobre o Sem Bandeja, que é a turma dos tenistas, dos bons tenistas curitibanos, que a grande maioria eu citei na raquetinha, Sim. mas Héctor Chaves, Bonato, Alexandre Bonato, 200 do mundo, craque do tênis. craque, enfim. Aí depois, Tavinho, Brucutu, Prietão, enfim, essa turma toda jogava-se um ferino, como eles chamam, uma vez por semana no Beto Ferreira, que o Beto também foi meu técnico, ainda bem que eu não me esqueci dele. Uma vez por semana e jogava literalmente tênis na quadra de pádel, o que batia mais forte, o que dava mais pau, sempre ganhava. Rafael Compat, um craque no tênis, até hoje, enfim. Walter Mori, técnico de tênis. E o Bruno entra nesse time. Entra nessa turma e começa a mostrar primeiro, turma, olha só, eu sou melhor que vocês em todos os golpes aqui, então vocês podem me escutar, por favor? Vocês têm um grande potencial, mais um que falou isso, mas vocês precisam pensar um pouquinho diferente, vocês precisam jogar. Claro que ele entrou muito mais como um amigo nosso, Perfeito. então ele dava poucas dicas em quem ele sabia que estava ali para escutar. Enfim, quem queria ouvir também. Mas, de fato, comigo foi um negócio incrível. E até que um dia ele me pegou, me pinçou, falou, cara, você quer mesmo? Então, vamos treinar, vem cá. Aí, nunca também vamos esquecer, os marcos que você falou. Eu, ele, o Ságua. Cara, a gente fazia um 2-1 que eu nunca tinha feito na minha vida. E os caras não erravam. Cara, mas o que é isso, cara? E eu não trocava duas. Porque eu nunca tinha treinado daquele jeito. Nunca. Já tinha feito alguns carrinhos naquela fase. Sim, mas o TK lançando, nós três, os caras não erravam. E eu, cara, ia lá e ficava, correndo atrás de alguma forma. O volume que eles tinham, de certo, no treino, né? Entendeu? É exatamente isso. Então, o cara que mais me ensinou disparado, tecnicamente, foi o Bruno. Aí depois eu comecei a treinar com o Ságua, e daí, lógico que você pega o que ele fala, mas pega também olhando muito ele, muito fácil, né, de verificar isso. Mas aí agora, puxando um pouco mais recente, assim, cara, sem dúvida nenhuma, o Possoni, principalmente na defesa, me ensinou muito, cara. Nossa Senhora. E é o cara que nunca para, se você presta atenção no que ele fala, ele nunca para de te dar uma dica ou outra. Mas é claro, você sabe bem que quando você chega, né, numa fase profissional, assim, eu brinco que é igual o mercado americano crescer. É uma vírgulazinha, assim, é um negocinho. Então você tem que estar ligado no que ele fala, mas ainda assim, eu acho que eu mostro pra ele que eu ainda tenho muita coisa pra aprender todo dia, porque ele fala pra mim, tá louco. E o Possoni é um filósofo do pádel, né? O cara é atemporal, né? O que ele percebe na quadra vale até hoje, né? Embora ele tenha sido o número 1 em 93, foi mentor de muita gente, parou de jogar, teve, né? Enfim, mas ele continua atual, né? Na visão de olhar, né, o jogo. E ele é um cara muito humilde, talvez dos caras mais humildes que eu conheço. E aí ele não puxa pra ele, muitas vezes que ele quer falar alguma coisa atual, ele fala assim, eu conversei ontem de noite com meu irmão e ele tá fazendo isso com estupa. Opa, como assim? O irmão do Luiz é o Miguel Possoni, é o técnico do Franco Estupaçuk, número 5 do mundo. Sim. Pô, como que você não vai escutar um cara desse, assim, sabe? Então, ele é um cara muito humilde e que puxa muito pra realidade, né, cara? Legal. Aí, Toca, depois de tudo isso, desses teus marcos ali, as vitórias, viu que dava, se tornou profissional, tá cada vez mais focado, ou 100% focado no pádel. Aí tem aquela ruptura com o Sagui ali, por algumas questões, depois tu passa por alguns parceiros, vai... se quiser comentar depois sobre quem você passou e depois do Sagui, rapidamente, mas com quem você ainda, a pergunta é, com quem você ainda sonha jogar aqui no Brasil? Tem algum cara assim que, porra, esse cara eu queria jogar,
no Brasil aqui, né? Uhum. Eu joguei com muita gente, né, cara? Eu fico muito feliz, assim, Claro que jogar com muita gente é porque, com pouco tempo, é porque não parou muito, mas assim... Mas o pádel tem essa característica também, né? A gente vem conversando assim, de não formar um casamento muito longo, né? A gente vê fora até, que é o padrão que a gente usa para exemplos, né? Troca a todo momento, né? Então, Tirando cara, uma outra dupla eu ali, né? falei isso ontem até, que o pádel é como um casamento, né? Mas o casamento, muitas vezes, você passa períodos de muita estabilidade, muita coisa, pouca coisa muda naquele período. Só que o pádel não, o pádel, cada bola que passa, cada vitória ou cada derrota, vamos dizer, é um terremoto que passa nesse casamento. Sim. Então, muita coisa tem que dar certo por muito tempo para você, né, manter a união, né? Enfim. Então, eu também não sou ninguém para falar isso, muito pouco tempo, mas eu acredito que sim. E eu ainda acho que o pádel ele é muito mais amigável ali, ele mesmo de forma tão competitiva que ele é, porque hoje você é meu adversário, mas amanhã, quem sabe, nós dois podemos chegar à conclusão que a gente precisa ser parceiro. Então, o tênis tem muita gente que, cara, é bom, é muito bom, não precisa de ninguém e faz questão de mostrar isso para todo mundo e é, de fato, uma pessoa dificílima, uma pessoa, né? Então, o pádel não, você precisa ser um cara que né, mexe aí com muita gente e tal. Mas assim, cara, eu tive um começo de ano muito bom no ano passado com o Simonato. A gente fechou a parceria e tudo, e ele falou, Toca, tem uma opção só que eu vou largar no nosso projeto. E me falou antes. Hoje, você é o cara que eu quero jogar e tudo. Ele foi muito... Foi pra direita, inclusive, né? Ele foi pra direita, exatamente. Essa é uma passagem rápida, mas muito legal, porque ele me convidou para jogar um interclubes um pan-americano de clubes. E aí me ligou do lado do Bolacha, um abraço pro Bolacha, e falou, Toca, quero te convidar para jogar a primeira, junto com o Simonato e tal, interclubes pan-americano. Eu falei, pô, que maravilha, interclubes eu sempre adorei, equipe e tal, mas só um minutinho, vocês ligaram pra pessoa certa? Eu não sei escrever pádel na direita. Não, fica tranquilo que o Matheus disse que vai. E a gente jogou, cara, no Chile, um torneio junto e foi muito legal. Foi muito bom e surpreendentemente o Simonato jogou assim, ó, o fino da bola. Ganhamos de grandes duplas. E aí, a nível pan-americano, né? E aí ele falou, cara, quem sabe, né? Ele não tava muito bem de cabeça na esquerda, tava meio cansado de jogar na esquerda e tal. E aí ele brinca até que o voleio nunca foi o forte dele, até o voleio tinha melhorado na direita. E aí, por causa daquele pan-americano, né, ele pensou e começou o ano passado jogando na direita. Me convidou. E aí ele falou, a única coisa que faz a gente abrir é se o Cunha abrir com o Igor. Porque o Cunha eu joguei a vida inteira com ele, desde jovens, menores, tudo. E aí, mas eu acho que essa dupla não tem por que abrir e tal, e aí vamos seguir. E aí a gente fez um bom começo de ano, um ótimo começo de ano. E acabou que logo na sequência eles abriram. Se não me engano, foi depois do Rio, enfim, 2, 3 torneios eles abriram, e aí ele me mandou uma mensagem, quase chorando, e eu do outro lado, pô, o que eu vou te falar? Segue a vida, você foi super, né, ético comigo, transparente. Então, né, queira ou não, o Matheus é um cara que eu né, já tive a oportunidade, mas adoro jogar. Eu ainda não posso te dizer que, cara, com a lesão do Bruno foi uma coisa que me machucou muito, né? Porque, de fato, era uma lesão em dezembro passado, que teve toda aquela carga emocional no Master Final ali, ele chorando e tudo. E era para ter durado 4 meses, era para, enfim, abril, maio ele tá de volta e não teve ainda. Então, o Bruno, sem dúvida nenhuma, é um cara que eu quero voltar a jogar e tudo. Mas, cara, assim, desses grandes que nós estamos falando, o único que eu nunca joguei, né? Só nos treinos, assim, que tem uma característica muito parecida com a minha, que sempre andar pra frente, é o Jotinha, né? Jotinha. Então, esse sim, queira ou não, seria um prazer jogar com ele. Legal. E falando desses caras todos e de seleção, tu deve ter algumas metas agora, como tu tá mais profissional. Tu tem alguma meta, tu visualiza a seleção brasileira algum dia, no sentido de, cara, vou estar nesse pelotão, vou ser
vou estar na lista daqui 2 anos, ou quero estar daqui 4 anos, seja lá o que for. Tu tem alguma meta que consegue visualizar assim? Uma ótima pergunta e é de fato uma pergunta muito, muito perspicaz, porque acaba, vamos lá, mexendo com um ponto que é muito recente ainda, que né, ninguém é de ferro, então vou abrir um pouquinho o coração aqui também. Claro que uma das metas seria estar nessa lista do Mundial que acabou de sair, né? Que eles nem viajaram ainda, né? Para quem não conhece, né? Para quem não sabe um pouquinho do bastidor, sim, a seleção brasileira ela vinha durante 2 anos com um projeto com o Patrick, junto com a Cobrapa, né? Com um mesmo grupo, né? Desde o Mundial passado, 2 para 3 anos, treinando, né? Algumas vezes, mas fazendo testes físicos junto à Universidade Federal de Santa Maria, né? A gente fazia os testes todos físicos e tudo, junto com uma equipe maravilhosa, tanto de fisioterapia, capitaneada pelo NACA, quanto de preparação física pelo Matheus Pacheco, lá da universidade mesmo e tal. Tudo isso era um projeto do Lorenzo, então, junto com a parte técnica, a gente tinha todo esse acompanhamento, né? E era um grupo ali de 12, que na época... brasileiros, né? Nós estamos falando sempre dos brasileiros, não os que moram na Europa. Perfeito. Na época daí entrou 3, Pablo, Campa e Berga, para o Mundial passado, né? E esse grupo se manteve para o Pan-Americano, esse que eu estou contando, de 23, e esse grupo manteve-se também para esse ano para a lista do Mundial, né? O Stefano pediu... um afastamento, né? Se não me engano, foi no começo desse ano e tal. E aí, nas minhas contas, eu fiz tudo para tentar estar e tava o meu nome à disposição e tal. E até né, enfim, sair a lista, eu tava naquela expectativa e gostaria muito, não vou negar, óbvio, pelo amor de Deus, não negaria nunca que uma das minhas metas principais seria, assim, estar no Mundial pela seleção brasileira, né? Perfeito. Não deu nesse, né? Entrou o Pablo, que eu acho que, né? Um abraço pro Patrick, que foi, né? Um cara que me levou a primeira vez pra seleção brasileira. Vou ter um carinho imenso. Entrou o Pablo, que eu acho que, pô, todo mundo acha isso. Eu acho, né? Que agregou demais, né? Com toda a sua experiência. Já falei com o Patrick a respeito, até ele sabe disso, que agregou demais. Não precisa falar, é outro que dispensa qualquer tipo de comentários. Acho, sim, que toda a competitividade dele, ele tá dando treinos, né? Como a gente comentou até fora do ar, ele tá dando treinos hoje em Camboriú, todo mundo tá muito feliz, né? Tá implantando a sua metodologia que ele viveu durante 20 anos na Europa. Então, e o Pablo acabou não levando, né? Não mudando o seu método, né? Da lista, e convocou o Chico, que é, né, um brasileiro que também tá lá na Europa há muitos anos, grande campeão e tudo mais. Então, acho que foi uma lista super justa. Claro que sim. Gostaria de estar? Óbvio, claro que sim. Óbvio. Então, a minha meta seria esse ano, não deu. Vou continuar indo em toda a bola, cara, de cabeça. E se Deus quiser, quem sabe no próximo PAN e depois no próximo Mundial, por que não? Beleza, ótimo. Aí agora eu só queria te perguntar, a gente já está quase chegando ao fim do programa, algumas perguntas mais institucionais, assim, né? A gente sabe que você sempre fez parte do BPT ali, da diretoria, né? Até o Furguest esteve aqui no programa, que vai ao ar aí em breve, explicou algumas coisas, né? Explicou do teu papel, da tua importância também na comissão, na direção. Conta só um pouquinho para nós, assim, toca do que tu sabe, do que vocês fizeram e do que vem pela frente. A gente pode esperar um circuito, digamos assim, mais vantajoso para os atletas em todos os sentidos, financeiros, mídia. A gente pode esperar os clubes mais preparados. O que tu pode dar assim de spoiler para a gente, digamos assim? Se a gente não puder preparar isso, cara, desculpa, se a gente não puder esperar isso, sim, a gente tem que largar, porque esse é o nosso maior objetivo, sempre foi os atletas, sempre foi. Eu acho que a gente tem ainda alguns problemas, que todo mundo sabe, por sermos atletas, não ganhamos nada com isso, né? Acaba que a gente tem uma comissão, né? Sempre tem uma diretoria, mas que trabalha para o circuito de forma totalmente gratuita, de forma, né, se doando, mas é para ser um circuito de atletas para atletas, né?
Até quando isso, não posso te dizer, né? A gente tá vendo o futebol com as SAFs, tudo se profissionalizando, tudo virando empresa mesmo. Então, assim, o que a gente fez? Começando na tua pergunta. Eu acho que a gente colocou na cabeça de todo ser humano que joga pádel, quando fala Brasil Pádel Tour, eu tô sendo, que eu não quero nunca, não quero generalizar, achando que todo mundo, todo ser humano que joga pádel sabe o que é BPT, mas a grande maioria, eu espero, né, os que pelo menos a gente convive, que saiba que eu fale BPT e vem aquele bonequinho verde na cabeça, né? Mas isso foi um trabalho muito sério, um trabalho de muito investimento, tanto pessoal como de trabalho, como financeiro, dos primeiros 2 anos principalmente. Quem capitaneou isso foi o Michel Diniz, que não está hoje na diretoria, mas sempre vai estar com a gente, porque estava encabeçando esse projeto, né, de ter um produto, de embalar um produto para poder vender, de você ter uma marca, né? Então, quem fez até o bonequinho foi o JP Martins, um dos meus grandes parceiros, mas o boneco verde, ele custou para entrar na cabeça de todo mundo e, de fato, eu acho que agora entrou, né? Agora, há algum tempo entrou. Então, a partir daí, tudo que a gente pode fazer é para melhorar para os atletas. Então, a gente quer, sim, né, um circuito que todos os clubes estejam padronizados. O quê? Todo o nosso caderno de encargos. Pedro, o que é caderno de encargos? Uma fisioterapia de qualidade, água e isotônico para todos os atletas, todas as rodadas, uma padronização da transmissão, Perfeito. uma padronização de todas as entrevistas. Esse é o sonho, né? Não é contato direto com os atletas, com o público, que isso em todo é business, né? E todo evento grande total, tem. Cara, total. As pessoas estão esperando isso agora, né? Exatamente. Porque tá ficando famoso o negócio. E eu, Pedro, digo que eu gosto muito disso, né? E, de fato, assim, a gente quer aproximar, a gente precisa, né? Então a gente, cada ano que passa, a gente acaba voltando nos lugares que nos recebem bem, que o público acaba nos abraçando. Então, de fato, a gente precisa. O Brasil Pádel Tour só é o Brasil Pádel Tour porque as pessoas sabem. Então, um depende do outro. Essa é a grande verdade. Então, respondendo a tua pergunta, o que nós construímos? Construímos uma marca, construímos um circuito. 2, o que nós podemos sempre almejar? Sempre. É o bem-estar e é a satisfação dos atletas, em primeiro plano. Segundo plano, a satisfação e o retorno dos clubes, que quem acreditou em nós e quem acredita em nós e quem fez isso acontecer lá atrás, sempre vai ter prioridade, sempre vai ter vamos dizer assim, um caminho no nosso coração. 3, a satisfação do público, que é por eles e é para eles. Se não tiver público, vai ter torneio? Vai. Mas não vai ter graça nenhuma. Sim, com certeza. Então, assim, não é o público só do local, é o público no canal oficial, é as pessoas falando na segunda-feira, é as pessoas tendo a visão que eu vou contratar um Brasil Pádel Tour, ou eu vou até o Brasil Pádel Tour para prestigiar, para verificar. Isso é uma coisa muito maior que nós estamos fazendo. Não é vamos dizer assim, um produto que você vai ter o retorno imediato, muitas vezes. O clube, se ele pensar a médio prazo, as pessoas que vão ver, muitas vezes vai ter uma demanda que vai surgir daquilo, eles vão almejar chegar naquilo, eles vão entender o que é o esporte. Então, o pádel ele vai melhorar como aula, daí vai ter que ter um professor mais qualificado, daí o ecossistema inteiro. O ecossistema pro bem, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, por que né, o pádel ele teve uma baixa durante a história? Porque pouca gente podia ver, porque eram paredes, era difícil e tal. Pouca gente podia ver, tinha pouco interessado, pouco recurso, né? Pouca gente investindo. E, ao mesmo tempo, o ecossistema que nós queremos é pro bem. Entendi. Toca, chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores que sempre nos apoiam, a OFOP, nossa marca de roupa, que nos veste nossos aliados aqui, a Level, que vai ser o novo complexo aqui em Santa Catarina, especificamente em Joinville, vai ser um centro de alto rendimento. O Vostro restaurante, que nos apoia também aqui e nos fornece aqui os jantares com os convidados.
e a todos vocês que nos assistiram. Eu vou deixar o microfone aberto para o Toca, para que ele se sinta à vontade de dar o último recado dele, como atleta, como membro da diretoria, enfim, como amante do pádel, e também falar dos teus patrocinadores, se você achar por bem, aí dá um abraço para quem você quiser. O microfone é teu, Toca. Maravilha. Primeiro, quero agradecer, né, a oportunidade, o convite, a parceria. Fico muito feliz todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de expor tanto a minha história, como principalmente falar do circuito. Eu fico extremamente feliz. Fiquei animado com essa história do Vostro, então ter um jantar, não estava sabendo, então maravilha, melhor ainda, tô mais feliz ainda, então. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer muito a Deus. Falei que eu ia falar várias vezes dele. Ele é sempre o primeiro, depois a minha família, a minha esposa grávida, que sempre me apoiou, e eu só tô aqui por ela. Se ela me apoiasse 99%, eu não estaria viajando tanto que eu viajei, e eu não estaria aqui. Então, como ela me apoia a 100%, a 110%, então eu quero agradecer a ela, quero agradecer meus pais, meu pai que me incentivou tanto, né? Minha mãe que ficou grandes fins de semana né, no tênis, no esporte, enfim, viajando comigo. Quero agradecer em especial, né, toda a minha família, todo o meu staff, que eu brinco, né, que tanto minha avózinha que fica vendo lá, meus tios, enfim, todo mundo que manda tanta mensagem e tal. Os meus patrocinadores, sem eles, de fato, seria muito, muito difícil, e eu posso garantir que é por vocês também que eu posso contar essa história. Então, começando, não quero esquecer de ninguém, pelo amor de Deus, então começando pela Silks, tanto a Silks, né, Brasil, na figura do CEO, que é o Diegão, mas também o André Macedo, meu grande amigo, um cara que me facilita a vida de uma forma incrível. O meu contrato é com o Diego, e é o André que faz tudo por mim, é o cara que faz toda a logística. Então, principalmente a Silks, então, né, meu parceiro número 1 aí de todo o material. Quero agradecer muito, agradecer a Grife, que é nossa também, sim. Né? A Ferrari do pádel, a Ferrari das quadras de pádel, Grife, longa data, durante grande parte dessa história que eu contei, ele teve do meu lado. Quero agradecer a Big Cash, que é um parceiro novo, que nossa, entrou na figura do Dé também, que lá de Juí, lá do Rio Grande do Sul, e que virou um cara nota 10 também comigo. O André do Samba Café, sem dúvida nenhuma. Toda a equipe, né, da TS, Marlon, Sol, Thiaguinho também, que estão comigo aí há tanto tempo, e hoje fizeram com que eu tenha a oportunidade de estar na figura de Luiz Possoni treinando. Então, esses também são grandiosos parceiros que eu quero agradecer. E é isso, cara. Eu acho que todas essas pessoas, elas têm uma influência muito grande e de forma objetiva na minha vida. Mas de forma subjetiva, cada mensagem, eu chego até a me emocionar, assim, que é incrível como eu recebo, né, de mensagem, de amizade mesmo, de força, de carinho, né, de amor, que de fato isso é uma demonstração de amor. Tanto, enfim, uma criança, como, né, enfim, consigo lembrar de tanta gente que Sim. todo jogo, seja ganhando, perdendo, empatando, tá lá, tá no meu Instagram, tá? Eu sou uma pessoa muito aberta, eu dou meu telefone pessoal, e sempre tem uma mensagem de tanta gente espalhada pelo Brasil, seja do Rio Grande do Sul, seja São Paulo, enfim. Então, quero agradecer muito e dizer que o pádel, né, você falou para eu falar uma frase, né? O pádel, eu falei isso na primeira vez que eu fui divulgar o BPT. Falei, o pádel é um esporte amigável, competitivo e que muda a vida das pessoas, mas principalmente mudou a minha vida. Então eu só tenho uma gratidão imensa. A gratidão é a voz do coração. Então, gratidão ao pádel e gratidão a Deus, porque todas essas pessoas que o pádel vem me dando, tanto os amigos que já eram, tanto a família, tantas pessoas que já estavam, né, no meu convívio, mas elas vêm me apoiando tanto que eu chego até a me emocionar, porque, cara, isso é uma dádiva que Deus me deu, ser atleta depois de tanto tempo. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui o Pedro Toca. Na próxima semana, mais um convidado especial, e a gente vai nos falando. Um abraço a todos.